O tema que eu escolhi essa semana para a gente abordar é o controle financeiro empresarial. A gente viu que acontece muita gente ter dificuldade não ligar muito para isso, né? O pessoal cuida muito das suas compras, da sua venda, do setor pessoal, né? Dos colaboradores, do layout da empresa, mas na semana de agendamento de seus boletos, seus pagamentos, aquele sufoco. Tendo que adiantar cartão de crédito, acaba que prejudicando o meu fluxo de caixa futuro, pouca margem que a empresa tem sobre o produto. Além do mais, uma inflação tão alta que a gente está vivendo, né? Enfim, uma situação tão alta de preços, de tudo. Você não ter como segurar o preço, ainda perder na antecipação de cartões, de recebíveis, enfim, isso não é saudável para a empresa. Acaba aqui entrando em empréstimo, entrando com garantia, e isso acaba aqui sufocando a empresa, né? Então, assim, até você conseguir realmente sair dessa situação fica um pouco complicado. Então, por isso a necessidade da empresa ter controle financeiro das suas informações, da sua gestão, né? Não adianta você ter uma casa totalmente... você ter um bom produto, oferecer um bom produto para o cliente, mas você não vai conseguir sustentar ele por tanto tempo, seu negócio, né? Pode acabar chegar a falir a sua empresa. Sua empresa só vive em empréstimo, em antecipação, não consegue fazer pagamento. Isso é sinal que você tem que ter cuidado. E mesmo que você não esteja nessa situação, é interessante que você implemente esse tipo de controle, porque é primordial, né? Como a gente já viu tratando em outras lives, a gente tem um controle aí, o controle fiscal, como a própria controle fiscal, tem um controle tributário, o controle trabalhista, a questão do compliance empresarial, mas também tem que se preocupar com a questão financeira, né? Que acaba afetando diretamente com a sobrevivência da empresa e do negócio, tá certo? Mas, Anderson, eu preciso ter conhecimento de finanças. Pessoal, não é que você tenha que ser formado, tenha que contratar uma pessoa formada nessa área, não. Você tem que ter conhecimentos pelo menos básicos, interesse na geração de relatório, da controle de contas a pagar, receber. A gente vai dar aqui, inclusive no material que a gente postou no feed, a gente colocou lá 18 dicas para você poder alavancar. A gente colocou até em ordem cronológica como uma forma de sugestão, né? Uma forma de provocar o leitor a realmente pensar sobre esse tipo de situação na empresa, né? A gente inclusive vai debater um pouco cada tema agora para vocês poderem entender, e quem não conseguiu acompanhar, poder acompanhar agora, a importância desse passo a passo. Muita gente acha que não é interessante agregar esse tipo de informação, acha que é um pouco chato. Não, gente. Todo tipo de conteúdo que venha agregar no seu negócio, na sua empresa, é interessante, certo? Você tem que aprender a absorver esse tipo de informação para você poder colocar, extrair informações, dar um feedback, ter um network para que possa, né, lhe ajudar na gestão dos seus negócios, tá certo? Mas vamos lá, Anderson, como é que eu consigo ter esse controle financeiro? Eu já anoto lá na minha agenda, muita gente ainda usa a forma arcaica, antiga, né, ter que agendar na mão os boletos. Alguns utilizam seu ERP, seu sistema de automação contábil, comercial. Outros utilizam só do DDA, utilizam do que tem agendado no seu extrato bancário, enfim, na movimentação. Mas não é só isso, certo? Tem algumas informações que você tem que seguir passo a passo ali, fazer um checklist, um acompanhamento de processo de que ele anda junto com o fiscal e o tributário. Não tem como deixar o financeiro de lado, não tem como deixar, eu vou cuidar do fiscal e tributário, não. Eu digo até que o fiscal está dentro do financeiro, porque não tem como você fazer um controle financeiro sem olhar para o seu fiscal e o seu tributário também, tá certo? São interdependentes, né? Eles dependem um do outro, precisam de ter essa comunicação para você conseguir seguir o fluxo, tá bom? Mas sem delongas, vamos lá. Anderson, como é que eu consigo implementar o planejamento, né? O controle financeiro? Vamos lá, eu vou começar aqui a ler e vou debater cada um dos quesitos que a gente deixou aqui como dica para você implementar no seu varejo, na sua empresa, até na sua vida pessoal, alguns pontos, obviamente, mas principalmente no seu negócio, tá certo? O primeiro de todos, né, é um grande problema que a gente enfrenta na contabilidade, na gestão dos negócios, é a separação de contas pessoais da conta empresarial. Inclusive, eu vou dar aqui um spoiler, né, que é o próximo tema que a gente vai abordar é justamente com foco nisso. A gente vê, pessoal, o seguinte, inclusive a gente já pegou situações da seguinte forma, né? Você é um empresário individual, ou seja, você se confunde, né? Tem a pessoa física e a empresa no seu nome também.
E acaba que você utiliza a conta da empresa e a sua conta física para fazer sua movimentação. Paga a escola de menino, paga coisas no cartão de débito para coisa pessoal, não pede nota fiscal da empresa, enfim, mistura tudo. Muitas empresas acontece isso e acabam misturando suas contas pessoais com a empresarial, por falta de planejamento, por falta de orientação, e isso confunde. Muita gente acha que é porque é uma exigência contábil. Não, o meu contador, a minha contadora está pedindo para eu separar, para facilitar. Não é, gente. Não é por questão de facilitar. É a questão de ser correto. Como é que você vai conseguir ter controle dos seus gastos pessoais, da sua situação patrimonial, se você está gastando demais, como é que estão os indicadores, se sua empresa realmente está dando prejuízo e não está, qual é realmente o seu prolabore, ali, sua retirada da empresa, se você ficar confundindo. Pega uma conta, fulano precisa de uma coisa, você vai e paga na conta da empresa. Não é, gente, vocês precisam fazer essa separação, principalmente em relação à conta bancária. Muita gente utiliza uma conta para as duas pessoas. Tem que ter uma conta para cada. Você tem que definir o seu prolabore, a sua retirada da empresa, para que seja reconhecido, né? Não é independente do tamanho da sua empresa, se você é uma pequena empresa, se você é uma grande empresa, uma média empresa, você precisa organizar, estipular esse tipo de situação. Se você não tem esse tipo de controle, pare, anote, veja tudo que você está pagando em seu nome, tudo que é da sua empresa e veja qual a definição, inclusive até se a gente for analisar, inclusive a parte fiscal da empresa, às vezes o que ela tem de saída não cobre o que ela tem de despesas no geral. Não tem como coincidir, certo? Porque justamente não emite nota fiscal, enfim, não tem esse tipo de registro contábil, registro financeiro. Então, por isso a necessidade não é um capricho contábil, não. É realmente a necessidade da empresa ter ciência de como é que está a sua saúde financeira, né? O pessoal tem que entender, logicamente, que a gente tem uma diferença do contábil e financeiro. Lá na DRE, na demonstração de resultado, diz que eu tive um lucro de tantos mil, de tantos reais, mas realmente eu não tive. São duas realidades diferentes, pessoal. Na contabilidade, a gente trabalha com a situação patrimonial. A situação patrimonial depende de vários fatores, certo? Digamos que pelo seu valor. O seu valor patrimonial não quer dizer que é o valor que você dispõe ao mesmo tempo. Igual a gente diz, uma empresa teve lucro, não quer dizer que aquele valor está disponível em espécie naquele momento. São situações diferentes, mas que você utiliza da informação contábil para você seguir, saber se está no caminho certo do seu negócio. Por isso a necessidade de você separar. Além do mais, a exigência fiscal, né? A gente vai registrar as informações, como é que a gente vai registrar informações pessoais na pessoa jurídica? Tá bom? E não existe isso que você é empresário individual, pode usar tudo uma coisa só, não pode, tá certo? Inclusive a gente tem a confusão de pessoa física e jurídica em assuntos judiciais aí, em questão de a gente despersonificar, a justiça despersonificar a pessoa jurídica para invadir a pessoa física, mas isso é para assuntos judiciais, tá certo? Mas isso não pode acontecer no seu controle financeiro. Então o primeiro passo de tudo, separe, defina quais são suas retiradas pessoais, defina seu salário, seu prolabore, para você poder realmente pegar e fazer essa retirada e registrar corretamente, tá certo? Segundo passo, após você definir, Anderson, já sei, o que eu preciso retirar é isso. Até tem gente que já tem seu próprio rendimento fora aquela da empresa e não tira. Igual tem gente em situações de alguns clientes que não tiram o prolabore da empresa, né? Tem o seu rendimento próprio, tem sua ocupação profissional própria e não retiram, né, da empresa, porque a gente sabe que dependendo do ramo de atividade, depende do local que você está, o público que você atende, o produto que você trabalha, nem tão pouco você consegue retirar, ter um payback, ter um retorno daquele investimento, tá certo? E muitos acabam realmente não retirando, não retira oficialmente, mas acaba pagando conta pessoal, que acontece muito, tá certo? Anderson, mas eu faço a minha feira no meu mercadinho da minha casa. Existe uma forma da gente registrar isso, tá certo? Inclusive, nem você pagando tanto imposto, não emitindo pelo preço de venda, isso para quem é supermercadista, por exemplo, drogaria, às vezes o pessoal manda remédio para os familiares, você tem que registrar isso, mas tem uma forma de emitir para não gerar um encargo, uma falsa sensação de faturamento que a empresa esteja tendo. Mas tem que registrar. Agora, o que não pode é você pegar a conta de energia lá da minha casa e paga aqui na empresa. Pega a escola dos meus meninos e paga aqui na empresa. Pega a conta lá
do pet shop paga aqui na empresa. Não pode, pessoal. Tem que ter uma separação. Inclusive, numa fiscalização, pode-se entender, vamos supor, na fiscalização estadual, pode-se entender como omissão de saídas. Por quê? Você está fazendo um pagamento de um fornecedor, até o momento assim, que o fiscal vai identificar referente a que é aquilo. Ele vai pensar que você está sonegando as saídas, né, de mercadoria pelo pagamento. Ou seja, você registrou o pagamento do fornecedor, mas não tem o registro da venda, da compra daquela mercadoria, ou seja, o que for. Por isso que a necessidade de tudo ser feito no nome da empresa. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Tem que ter esse controle. Anderson, não consigo ter controle nenhum, mas tente. Certo? A gente sabe que é difícil chegar aos 100%. Mas o quanto maior, melhor. Tá certo? A gente conseguindo o máximo possível, você vai ter uma realidade da situação da sua empresa. Tá certo? Então é isso. A gente fecha o primeiro ponto, que é o primordial. A gente vai abordar isso em outra oportunidade, a questão da pessoa física e a pessoa jurídica. Inclusive, é um princípio implícito dentro da contabilidade, né? A questão da gente separar as entidades. Não é a entidade espiritual que eu estou falando aqui, é a entidade física, né? A entidade da personalidade da pessoa física e da jurídica. Tá certo? Segundo passo, que você tem que controlar, que você tem que ter atenção para ter um controle de gestão financeira, né? Para ter um controle financeiro empresarial. Controle seu estoque, certo? O que acontece, gente? Muitos, eu digo que por maioria do que das situações que a gente pega quando vai fazer uma consultoria, uma revisão fiscal, inclusive até com clientes que acabam de entrar, enfim, em situações de várias empresas. Só pegam a nota fiscal lá, às vezes nem lançam no seu sistema, manda para a contabilidade. Isso não é o nosso caso, a gente já educa o cliente tudo como tem que se fazer o procedimento. Mas em algumas situações acaba que você manda a nota fiscal para o contador, emite a venda, baixa tudo lá e se vira. Você tem um sistema, não é só para você emitir o cupom fiscal. Você paga um sistema para você ter uma gestão empresarial. Muitos não utilizam o sistema por completo. Lá tem controle financeiro, lá tem questão de você ter controle de vendas com clientes, fora a questão do cadastro de produto, lançamento de nota, curvas de relatórios financeiros sobre a questão do giro do seu produto, enfim, uma infinidade que infelizmente, às vezes os sistemas mesmo de automação comercial não dão um treinamento de como você usufruir a própria ferramenta. Né? Você só foca em cadastrar produto de todo jeito, às vezes até clona um produto de outro que está com o cadastro errado. Inclusive a gente já falou a importância da classificação fiscal dos produtos, né? O impacto que traz, mas enfim, isso já foi um tema que a gente abordou. Então, não se atenta a você utilizar o sistema como um todo, certo? Então, controle seu estoque, faça a classificação mercadológica, controle a descrição dos seus produtos, acompanhe todos os processos físicos, desde a compra, desde o pedido ao recebimento à cega, certo? É uma forma muito interessante de você ter controle realmente do que recebeu, desde o lançamento da nota até a colocação da mercadoria no seu estoque, se você setoriza lá por categoria, enfim, igual não só a gente pode tirar por grandes atacadistas, né? Eles criam uma classificação mercadológica no sistema que também vocês podem observar quando vão no atacadão, por exemplo, que lá tem um setor, enfim, tem todas as informações na plaquinha, como se fosse uma cidade, né? Como se fosse o CEP, porque aquelas informações estão no sistema. Então, quando ele precisa de um produto, ele já sabe qual é a rua, a prateleira, o local que está posicionado. A mesma coisa você pode plantar na sua empresa. Isso não foi feito, gente, não foi criado apenas para grandes negócios multinacionais, não. Desde o seu pequeno, da sua merceariazinha de 50 metros quadrados, 10 metros quadrados, você pode plantar. Por quê? Você se organizando de pequeno, quando você tiver maior, você já vai ter um controle. Porque você, imagina aí, você ter que trocar o pneu do carro com ele andando. É complicado. Então, assim, se você pode fazer a revisão do seu carro antes de você entrar numa viagem, antes de você trabalhar principalmente no ramo do varejo, com uma quantidade enorme de produtos, então, assim, se você não impõe um controle de gestão mercadológica dos seus produtos, como é que você vai ter um acompanhamento financeiro? Certo? Porque o principal ativo do varejo, qual é? O produto. Certo? Se você tem um estoque alto, o teu dinheiro está todo parado lá.
Então, se você não tem um controle da sua perda, da sua compra, da sua venda, né? Inclusive, é um dos pontos mais à frente, acompanhar os produtos que estão dando prejuízo. A gente tem um exemplo aí da LG. A LG parou a sua produção de celulares. Por quê? 26 trimestres consecutivos ela tendo prejuízo. 4 bilhões de dólares de prejuízo de venda de celular. O que foi que ela fez? Interrompeu a produção de celular. Por quê? Para ela estava gerando prejuízo. Mas que a longo prazo, para ela vai estar gerando uma conformidade ideal para o financeiro. Certo? Então, assim, a mesma coisa você tem que analisar no seu supermercado, no seu mercadinho, na sua drogaria, na sua padaria. Esse produto realmente está me dando prejuízo? Esse produto aqui realmente está tendo rotatividade? Esse produto aqui entrou quando? O boleto dele já foi pago, né? O que é que eu tenho que fazer aqui? Falar com o fornecedor para ter uma ação. Então, o controle de estoque não é só a questão de você, eita, isso aqui é aqui, não. Você tem que controlar todas essas informações, desde o pedido até o tempo que ele passa parado lá, porque isso prejudica no teu capital de giro, prejudica no teu fluxo financeiro. Então, entendeu a importância de você ter o controle de estoque. Cuidado com aquelas notas que só vem a nota fiscal. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, mas tenham cuidado com o que recebe. Dê entrada corretamente. Inclusive, vou entrar aqui no ponto que a gente vai estar alertando aos clientes também. Eu aproveito aqui até a oportunidade. Em relação, a gente está investigando direitinho a situação e a gente vai estar contactando os sistemas, aos clientes, para que analisem o que está acontecendo. Está tendo triplicação, duplicação de itens. Por quê? Quando você está dando a entrada no item, está dando a entrada com um código. O sistema, quando emite a NFC, está saindo com outro código, os benditos zeros à esquerda. E quando emite uma nota fiscal de devolução, por exemplo, é outro código. Então, isso no fisco gera aqui um descontrole. Para você, no seu sistema, você tem um gerenciamento. Só que na parte fiscal está gerando um descontrole. Então, a gente está investigando direitinho algumas situações que estão ocorrendo, tá certo? Para fazer a comunicação com os sistemas para saber o que é que está acontecendo. E isso afeta também o controle do estoque, porque entra no risco fiscal. Mas isso é um tema mais à frente, tá certo? Então é isso. Separe suas contas físicas da pessoa jurídica e tenha controle do seu estoque. Terceiro passo, consulte sempre seu contador, sua contadora. Gente, o contador, não estou falando aqui por mim, estou falando de uma forma geral. O contador é o maior conhecedor hoje das movimentações patrimoniais da sua empresa. Ele conhece toda sua parte fiscal, sua parte financeira, sua parte tributária. Ele tem que entender, eu digo que por isso que a importância de um contador ser especialista no nicho de mercado, igual é a controle fiscal hoje, especialista no varejo, principalmente supermercado, drogaria e material de construção. Por quê? A importância de você entender do negócio, de sentar com o cliente, saber como é que por mais que você não esteja diariamente na operação, mas saber como é que aquela empresa anda, como é que ela é gerida, a operacionalização, porque aí você consegue ajudar a ele a caminhar de uma forma melhor, certo? Então o contador hoje é como se fosse o seu publicitário, o seu psicólogo. Então converse com o seu contador. Anderson, eu estou pensando em fazer isso, você acha que isso pode me gerar algum encargo, aumentar meu encargo financeiro, meu encargo tributário, existe algum tipo de benefício fiscal por trás? Sempre, gente, consultem. A mesma coisa quando vocês consultam o seu advogado para qualquer tipo de ação, uma dúvida contratual, consultem. Saiba qual é o risco financeiro, qual é o risco fiscal, qual é o planejamento tributário que está envolvido naquela operação, certo? Desde de como armazenar legalmente mercadorias em seu estabelecimento, desde a questão de você comprar um produto a determinado fornecedor, de determinado estado, incluir determinada operação na sua empresa. Não estou colocando aqui, criando situações que dificultem, não. Estou colocando situações para que você seja aberto com o seu contador, com sua contabilidade, certo? Quanto mais transparente você for, você vai ter uma realidade melhor da gestão patrimonial da sua empresa, tá certo? Advogado Felipe Nóbrega, para ser assim, porém não é na realidade, exatamente, infelizmente. Mas aquela coisa, a gente tem que insistir para que o pessoal se atente em relação a isso. Aquela coisa, quanto mais você insiste, mostra a realidade. E outra, a gente está num tempo
para quem trabalha nessa área, sabe que o fisco está fechando cada vez mais. Quando vem fiscalização do Estado, por exemplo, ele fiscaliza também a sua parte financeira. Então, se você não tem controle disso, gestão sobre isso, você pode ter um encargo muito grande, uma notificação muito grande. Então, como é que você vai ter que procurar fisicamente os próprios papéis, olhar? Não. Alice a tecnologia, tenha controle disso. Use o seu sistema por completo, tá certo? E como eu estava falando anteriormente, consulte sempre sua contabilidade, certo? O contador, como eu disse, é o maior conhecedor do seu negócio, né? Por isso a necessidade dele ser especialista no seu nicho, para poder te ajudar a crescer, para achar qual a melhor solução de forma legal, para que você possa conduzir de melhor forma aquela sua implementação, a sua ampliação, enfim, tá certo? É o que a gente chama de consulte a viabilidade do negócio, sempre, tá certo? Quarto passo, conheça seu cliente, conheça o perfil dele, seus desejos, sua satisfação. Faça sempre a pesquisa, pessoal. Não é só você empurrar. Isso faz parte também do controle financeiro empresarial. Conhecer a persona do seu cliente, quais são os gostos. Porque a pior coisa que tem é quando você entra num supermercado, que você procura aquele produto que você imagina que aquela empresa vai ter pelo tamanho, pelo marketing. Quando chegar lá, você diz o quê? É melhor fechar a porta. Muita gente diz isso, né? Por conta de um produto. E às vezes que acaba saindo. Então, conheça o perfil do seu cliente. Hoje a gente tem aí as redes sociais para você fazer pesquisa. Faça pesquisa curta, presencial. Enfim, busque ferramentas que te auxiliem a conhecer a persona do teu cliente, tá certo? A satisfação, o que é que ele deseja, o que é que ele espera. Isso vai contribuir muito. Quando você faz essa pesquisa de campo com o seu cliente, você consegue não só implantar ferramentas que seja conveniente para você, empresa, não, mas que traga qualidade para o seu cliente. Por exemplo, eu, quando vou para o supermercado, às vezes vou comprar um pão, certo? Os supermercados que tem a padaria, que é uma ótima sugestão, coloquem padaria nos supermercados, tá certo? Você pode até não ter um ganho tão grande, mas o seu ticket médio vai aumentar com certeza. Porque quem leva o pão, leva requeijão, leva queijo, leva presunto, leva coca, leva ovo, enfim, você acaba aumentando a cesta básica. Então vamos lá, acabo indo comprar um pão e não pego a cestinha na entrada. Acabo que pego um pão, pego um pips, pego alguma coisa e vou com o braço cheio. O que é que eu queria? Não queria ir lá na frente pegar uma cestinha, não. Às vezes já tem ali no corredor. Então disponibilize algumas cestinhas no corredor. Por quê? Você vai estar incentivando ao seu cliente a aumentar o consumo na sua empresa. Entendeu? Então assim, são algumas situações de você, coloca os cross, né, nas gôndolas para poder ele já induzir, isso aqui já combina com isso. Então assim, são coisas, pesquisar a persona do seu cliente para você realmente saber o que é que ele procura, o que é que está faltando na sua loja, o que é que pode melhorar. Isso contribui muito, tá certo? Então foque nisso, tá certo? Quinto passo, analise a sua concorrência. É importante você analisar os concorrentes. Não quer dizer que você tem que mandar um funcionário lá na loja olhar os produtos, não, gente. Hoje a gente tem um preço da hora, que é um aplicativo disponibilizado pelo governo do estado da Paraíba, onde você consegue acompanhar aí as vendas dos produtos, né, os preços, né. Você inclusive pode montar uma cesta básica e acompanhar o preço. Aí você tem um concorrente que é próximo, quer saber o preço do produto, você pode bipar ele, inclusive até colocar ele como pré-cadastrado no aplicativo e acompanhar a variação de preço, né? Conheça, além da questão da precificação, conheça também o que é que ele está oferecendo diferencial, clube de pontos, né? Uma ótima sugestão. Eu não posso escutar uma promoção que eu estou ganhando ponto porque eu vou correndo atrás. Eu gosto. Então assim, se você tem um supermercado que você tem de sua preferência, às vezes tem 3 um do lado do outro, igual tem alguns bairros que a gente vai e tem 3 supermercados um do lado do outro, pareado, sempre tem cliente, tem movimentação. Então coloque novidades, coloque brindes, coloque aquela do cashback, eu acho que é essa a palavra forte, a palavra certa, né? Aquele que retorna para o cliente em forma de pontos, de desconto. Então isso é interessante você implementar. Questão de aplicativo, promoções relâmpagos. Então, enfim, conhecer a concorrência, o que é que ela está fazendo que eu não estou fazendo, né? O que é que foi que caiu mais de venda na minha empresa, né, de tal produto. Enfim, faça pesquisa da concorrência, até inclusive na leotização, é muito importante hoje
não pode, para quem pode investir hoje na layoutização da sua loja, invista. É importante demais, certo? A gente tem que conquistar o cliente pelos olhos, primeiramente, logicamente, né? Infelizmente, existe o julgamento pela capa. Então, se você pode investir no seu negócio, invista, né? Pegue ele pelos olhos, para poder lhe incentivar a consumir na sua empresa, tá certo? Então é isso. Sexto passo, divulgue sua empresa e seu produto. Quem não é lembrado é esquecido, né? Acho que é esse aí o termo que tem. Então, use as redes sociais, use o Instagram, o Facebook. Ainda tem supermercado que não utiliza o Instagram. Gente, hoje a gente tem o quê? Algoritmos. Às vezes você só basta falar assim, eu vi tal, eu queria ver tal coisa. Às vezes você nem digita no celular. Mas a gente esquece que a gente tem aparelhos eletrônicos que escutam, né? Então, assim, que estão conectadas, digamos assim, com a gente diariamente. E de repente começa a aparecer notificação para você no Google, no Facebook, no Instagram. E exatamente, quem não é visto é lembrado. Obrigado, Rodson. Então, utilizem dessas ferramentas, porque quanto mais você utiliza, o cliente vai... Não quer dizer que você vai vender através daquela ferramenta. Não. Você está levando sua marca, você está levando o seu produto para o seu cliente conhecer. Entendeu? A sua marca, você está humanizando sua empresa. Então, é interessante. Eu acho muito bonito quando os supermercados colocam a participação dos colaboradores, que tem uma pessoa que está ali divulgando um produto. Isso é muito bom, tá certo? Você está valorizando a empresa, o cliente gosta, está achando interessante, poxa, que legal. Então, assim, feche parcerias com seus fornecedores para fazer promoção, não quer dizer que você tem que desembolsar. Enfim, isso aí vocês já sabem de qual é salteado, tá bom? Então, caiam em cima de marketing, de divulgação da empresa e do seu produto, tá bom? Sétimo passo, controle as compras, vendas e perdas. Aquilo que eu falei inicialmente da questão do controle de estoque. Mais uma coisa é você controlar seu estoque, a parte gerencial, mercadologicamente, a parte de alocação. E outra coisa é a questão das compras, das vendas e das suas perdas. Aquilo que eu falei, saber a hora exata de suspender a venda de um produto. Às vezes tem gente, pelo amor de Deus, às vezes tem vendedor que chega para o cliente e assim, fulano, eu estou com uma promoção aqui, está R$1,99, não sei o que. Mas esse produto realmente vai vender? É o perfil do meu cliente? Eu vou pegar uma promoção, mas vai me servir de quê? Entendeu? Você tem que entender aquela questão do shopper, né? Do comprador, do especialista do comprador, entender o seu cliente para poder comprar o produto certo no momento certo. Que não adianta você pegar uma promoção que depois o produto fique parado e você tem uma perca, né? Então, assim, você tem que realmente analise suas vendas, olhe a curva ABC, veja como é que está a movimentação de itens, qual o prazo médio que está para sair, desde da aquisição até a venda, veja qual produto que você tem perdas maiores e qual é o principal, FLV, frutas, legumes e verduras, principalmente no supermercado, como que é o que vendem esses aí. Tem um controle, gente. Vocês não possuem roçado dentro da empresa de vocês que planta e coloca à disposição. Emitam nota fiscal desses abençoados. Emitam, pelo amor de Deus. Existe forma hoje de emitir, tá bom? A própria empresa pode emitir. Então, assim, para registrar essas entradas, inclusive, tem clientes que fecham a negociação com o fornecedor para que ele substitua aquelas perdas e ele não tenha que reconhecer. Mas, pelo amor de Deus, emitam essas benditas notas para vocês registrarem essas entradas, registrarem o custo, registrar quanto foi que entrou, para poder acompanhar. Você nem lembra quando, às vezes, foi um TPzinho, uma nota de balcão que anotou, perdeu. Gente, já passou essa época, a gente está em 2021, certo? Não é a questão de você, eu vou pagar mais imposto, não saia disso. Você está... São duas coisas que a gente sabe que vai acontecer com a gente, morrer e pagar imposto. Então não tem como você correr, certo? Então o ideal é você manter controle das suas informações para que você não tenha dor de cabeça e você tenha gestão do seu negócio, tá certo? Então cuide da sua empresa, cuide das suas perdas, tenha controle da reclassificação do boi, para quem vende traseiro, dianteiro, a gente vê um estoque muito negativo, tenham cuidado com isso, tá bom? Então é isso, tenham controle disso aí. Próximo passo, faça a gestão da formação de preço, tá bom? Aquela, às vezes ou outra eu comento aqui a questão da margem, do markup, que são totalmente diferentes, mas além de tudo, conheça seu custo. E o custo que eu estou falando aqui não é que eu comprei a Coca-Cola, um refrigerante a R$1. Não, isso é o preço de aquisição. Mas
qual foram os tributos envolvidos? Quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? Qual é a margem de lucro que eu espero obter? Então, assim, quais são os tributos envolvidos inicialmente, desde a entrada até a saída? Então, quais são essas informações? Inclusive, hoje tem sistemas, a maioria dos sistemas, você parametrizando direitinho as informações, ele dá uma sugestão do markup, né? Geralmente eles colocam isso, mas alguns é margem, markup. Porque margem, gente, é o seguinte, margem você pega, vamos supor, eu quero 30% e aplica direto lá. E markup é uma composição do custo de aquisição, dos custos fixos, custo variável e a margem que você quer obter com aquele produto. Então, são dois percentuais diferentes, que quando você vender e descontar os custos, no final, resumindo aqui a grosso modo, é o valor que você espera obter de lucro. Tá certo? Então, assim, você preenchendo as informações corretas no seu sistema, você vai ter uma boa sugestão de preço, de informação de preço. Mas mesmo que o seu sistema dê essa sugestão, procure saber o que é que está incluso. Procure informação com o seu contador, com a sua contadora, com a sua contabilidade, em relação aos seus custos fixos, variáveis, DRE, enfim, todas essas informações. Já teve sistemas que entraram em contato com a gente para pegar essas informações para o seu cliente ter uma formação de preço correta. Então tenham cuidado. Eu vejo aí muita gente, eu trabalho no setor de cereais com 17, eu trabalho perfumaria com 30, mas o que é que está incluso nesses 30? Se você for perguntar, ela não vai responder. Então, por isso que a necessidade da contabilidade anda junto com o seu cliente. O que é que está envolvido? Você sabe? Não, então vamos utilizar aqui outra forma. Inclusive, a gente tem uma ferramenta que a gente também desenvolve algumas ferramentas para o cliente. E tem cliente nosso também que utiliza de uma ferramenta que a gente desenvolveu para poder auxiliar, como o sistema dele não repassa tanta informação em relação a isso, e às vezes em tempo real, ao invés de ter que lançar nota, então ele utiliza essa ferramenta para poder dar uma boa sugestão na formação do seu preço, tá certo? Então a gente vai para o nono passo, contas a pagar. Eu vou juntar dois aqui, o nono e o 10º passo. Contas a pagar e receber, controle de fluxo diário de caixa e banco. E mais uma, registre todas as movimentações financeiras. Esses 3 passos são importantíssimos. Como é que você vai ter o controle de saldo diário? Quanto eu tenho disponível no meu caixa em espécie? Quanto eu tenho disponível no meu banco? O que foi que entrou para eu poder pagar? Aliás, o que foi que entrou de receita? O que foi que eu vendi em dinheiro? O que foi que eu vendi em cartão? Tem gente que trabalha com 10 adquirentes. Adquirentes e bandeiras são coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem adquirente Redcar e a gente tem a bandeira Visa, Master, Elo, Ticket, que mais, gente? Esqueci o resto aqui. Então, são situações diferentes. E essas adquirentes repassam o dinheiro para você. E é aí que está o probleminha. Você não consegue, no supermercado, acompanhar o fluxo se o repasse está sendo correto. Se a taxa de negociação ali de repasse é a correta, se o prazo é correto, se o pagamento foi feito. Inclusive, hoje tem empresas, clientes da gente que utilizam o conciliador de cartão, a gente indica que utilize, porque você consegue acompanhar ali se realmente tudo foi dado, se você recebeu realmente tudo, se a taxa foi acordada. Isso é interessante, somente para quem tem um fluxo muito alto. Tenha controle do que vai receber, logicamente com os cartões, por exemplo, mas se você emite boleto da mesma forma, o que você vai pagar, para você poder inclusive fazer uma projeção do que tem, o montante que tem a pagar, o que tem a receber para poder comprar, para poder pagar. Então, assim, é importante demais, tá certo? Inclusive, a gente da Controle Fiscal, a gente está implantando uma tecnologia de inteligência artificial. Já vai fazer quase um ano que a gente está em testes dessa ferramenta, mas já está praticamente ao fim dela já de ajustes. Então a gente já está em implantação já em outras unidades de cliente, onde ele faz a leitura do boleto. Não precisa pegar o documento físico para a gente poder dar baixa. A gente sabe que o supermercado tem um fluxo muito alto de pagamentos, então é feita a leitura desse documento, tanto do boleto como comprovante, e retira-se todas as informações, valor, pagador, enfim, sacador, valor, vencimento, e essa informação é lançada no sistema. Então você consegue visualizar o boleto e o comprovante e mais as informações. Essa informação fica disponível para o cliente e fica disponível para o escritório, tá certo? Dessa forma você vai conseguir ter uma agenda financeira, você vai conseguir ter um controle do seu fluxo de caixa, você vai construir uma previsão, uma projeção, um orçamento, né? Inclusive também fora que você está digitalizando, aliando a tecnologia.
Inclusive na live do ano passado do Pix, a gente falou sobre essa ferramenta. A gente já está em fase final, em breve a gente vai estar divulgando mais informações. Então é um dos benefícios que os clientes da Controle Fiscal possuem. A gente sempre está aliado em relação à tecnologia, de andar junto com a tecnologia, mas não que seja bom apenas para a gente, mas que seja útil para o cliente. Não adianta a gente colocar uma ferramenta que não seja útil e que venha atrapalhar o cliente. Não, tem que ser útil para ambos, tá certo? Somente para o cliente, tá bom? Então isso é a importância de você ter gestão financeira dos seus recebíveis, dos seus pagamentos, tá certo? 12º e 13º, defina orçamentos e faça projeções. É importante, a gente acha que, por exemplo, o poder público, ela define o seu plano, né? O plano de ação define quanto vai gastar em educação, em saúde, em propaganda, em transporte, em segurança. A mesma coisa tem que ser um empreendimento, certo? Você tem que começar a definir orçamentos para você investir em cada setor, certo? Inclusive, fazer projeções de acordo com as despesas que você já tem. Se você não tem uma empresa ainda, já começa a fazer o planejamento de futuras despesas, futuras receitas, tá certo? Então, faça essa projeção, inclusive para você poder trabalhar como uma meta. Imagine se essas grandes empresas não trabalhassem com meta mensal, de fazer vendas para poder cobrir seus custos e manter sua meta ali de faturamento. Então comecem a definir orçamentos e fazer projeções, tanto de receita como de despesa. Isso é de extrema importância. Não fique lá na mesmice de comprar o produto e esperar o cliente entrar na sua loja. Faça ações, aquilo que eu falei, conheça a persona do seu cliente. Eu não sou aqui influenciador para lhe ensinar como é que vai usar Instagram, mas é o que a gente sempre vê e o que a gente utiliza. Quando eu preciso conhecer um produto ou alguma coisa, onde é que eu vou geralmente? No Instagram. Procurar qual é a opinião do fornecedor, do consumidor. A mesma coisa vai ser seu cliente. Então conheça a persona, divulga sua empresa, divulga o seu produto, que isso vai influenciar no seu faturamento, tá certo? Veja se consegue um feedback com o cliente, como foi que ele chegou na sua loja, para você conseguir ali construir uma forma melhor, né? Construir uma ferramenta mais sólida, tá certo? Então é importante, não é só o poder público que precisa definir planos, orçamentos. Faça isso também. É importante a empresa trabalhar com orçamento, com planejamento, com projeções. A gente geralmente tem algumas redes de supermercado com 6, 7, 8 lojas e a gente, quando faz uma reunião, a gente diz, é o seguinte, gente, vocês devem entender que o gerente da sua loja é o seu líder. Ele é como se, vamos supor que você está no Magazine Luiza, numa Casa Bahia. Imagine se eles fossem esperar que o cliente entrasse para consumir seus produtos. Imagina se o gerente não colocasse metas para os seus vendedores, certo? A mesma coisa eu digo que é um supermercado que tem um gerente ou o seu próprio proprietário. Você tem que incentivar, colocar metas para que sejam batidas, tá certo? Para que você venha alcançar cada vez mais aquele faturamento, certo? Para que você venha conseguir abrir até outra unidade, expandir, não fique naquela mesmice. Se você quer crescer mais o seu negócio, a gente sabe que esse é o caminho, é difícil, mas a gente sabe que essas são as principais ferramentas que a gente pode se utilizar. Então, faça orçamento e projeções, isso é importantíssimo. É o seguinte, gente, 14º e 15º, avalie necessidade de capital de giro e tenha fundo de reserva. Aquilo que eu falei, é importante demais você acompanhar todos os seus recebíveis e seus pagamentos, saber como é que está o fluxo de pagamento, como é que está o fluxo de desembolso, quando é que você fica no vermelho, tem que tirar cheque especial, tem que adiantar cartão de crédito, tem que fazer empréstimo, enfim, não adianta. Veja justamente, é melhor você fazer um empréstimo numa taxa menor, mas que você consiga dar, como é que eu posso dizer? Respirar, né? Dar fôlego, essa é a palavra, que você consiga dar fôlego ao seu caixa para que você não consiga, não continue fazendo sempre antecipação todo mês, porque isso acaba atrapalhando o seu negócio. Você aumenta a sua taxa de desconto e isso acaba prejudicando, não é interessante. Então sempre avalie a necessidade de capital de giro e não torne isso um círculo vicioso, porque isso vai prejudicar o seu negócio, tá bom? Não misture seu dinheiro, pessoa física, com sua pessoa jurídica, aquilo que eu lhe falei. Você tem que saber realmente se o seu negócio está crescendo ou não, tá bom? E tenha fundo de reserva, gente, é importante. A gente vê aí geralmente o pessoal fazendo rescisão e não consegue pagar o FGTS, não consegue pagar a rescisão
enfim, por várias situações. Isso eu coloco como uma demissão, mas pode ser por outra coisa, pode ser uma reforma que tem que fazer de urgência. Trabalhe sempre com o mínimo possível todo mês para você guardar lá e fazer um investimento na sua empresa. O fundo de reserva já está dizendo, qualquer necessidade você já tem lá, e sem ter que fazer antecipação, sem ter que fazer empréstimo, já tem aquela fundo de reserva. É como se fosse o FGTS da empresa. Então tem esse controle aí. Faça a gestão dos seus riscos, a gestão de risco operacional, de mercado, de liquidez, de crédito. Por exemplo, a gente está aí suscetível a erro operacional do funcionário não averiguar a validade dos produtos e acaba que o cliente aciona o PROCON, aciona a justiça. Então isso é um risco operacional. A gente tem um risco aí de mercado por conta da oscilação de preço, então tente acompanhar isso, veja a melhor forma de conseguir gerir isso. Aí a gente tem o risco de liquidez, a questão de você conseguir pagar realmente no prazo ou não os seus duplicatas, os seus boletos. Também tem a questão da liquidez de crédito, né? Aqueles quem vendem no boleto, né? Principalmente distribuidoras, por exemplo, que trabalham com boleto, de pagar ou não. Alguns fecham acordo com o banco, né? Para fazer antecipação ali de recebíveis, mas tenha controle disso, gestão desses riscos, desses problemas que vocês podem enfrentar. Por isso a questão do fundo de reserva, que a gente sabe que pode enfrentar aí grandes problemas. E a gente está partindo já para o final. A gente entra aqui no 17º item, que é a questão de invista em inovação, novas tecnologias, melhoria de gestão de processos. Gente, a gente está numa era digital. Tudo hoje, no escritório hoje, na Controle Fiscal Consultoria, a gente está em processo de migração. Pelo tipo de empresas que a gente trabalha, a gente tem um volume muito alto de processamento de informações físicas. Mas hoje eu posso dizer que a gente já está transformando isso para um processamento digital. Mas como? Utilizando-se de ferramentas que existem no mercado, né? Conscientizando o cliente a necessidade não do escritório ser melhor para o escritório, não, mas que seja bom para você também. Uma ferramenta que vai auxiliar a ter uma gestão melhor. Vai acabar com aquela agonia de tanto documento. O futuro, a gente já está no futuro, então você tem que buscar a tecnologia para dentro da sua empresa, tá certo? A gente vê aí essa questão da pandemia, muita gente teve que se virar, né, com a implantação de aplicativos de supermercado, WhatsApp para vender. Então busque inovação, busque tecnologia, busque caixas de autoatendimento para o cliente poder usufruir, logicamente dependendo do seu supermercado. É interessante também, veja outras formas que atraia seu cliente, que torne mais fluido o atendimento, tá certo? E outra, não é só isso, mas também na gestão dos seus processos, do seu controle financeiro, empresarial, tá bom? E a gente caminha agora para o final da nossa live e a gente entra agora no 18º dica, né? 18ª dica para um bom controle financeiro empresarial. Avalie seus resultados, certo? Avalie se todos esses passos que você tomou, que a gente abordou aqui, foram válidos, se tem alguma coisa para ajustar. Acompanhe os indicadores financeiros, veja como é que está a sua rentabilidade, seu endividamento, acompanhe, tente manter o envio das suas informações para a contabilidade, para que você tenha um retorno mais rápido possível com as informações patrimoniais. Enfim, analise cada passo que a gente abordou aqui para que você consiga ter um controle realmente efetivo da sua empresa, certo? Eu digo que é um círculo vicioso. Você começa lá, desde a separação da sua pessoa física com a jurídica, passa pelos 17 passos. No último passo, você avalia e faz tudo novamente. E é um círculo que você vai cada vez mais ajustando e melhorando, tá certo? Então é isso, gente. Hoje a nossa live foi bastante longa, mas a gente pode ver aí que deu para extrair bastante informação. Espero ter ajudado a vocês, ter mostrado a importância do controle financeiro dentro da empresa. É de suma importância, não é um capricho, não. Hoje é necessário. Dependendo do seu porte de empresa, você até precisa às vezes de uma pessoa realmente para que controle, né, a questão do volume alto de pagamento e recebimento, utilizar de ferramentas de gestão. Inclusive, para quando aconteça qualquer tipo de situação, você saber como gerir aquele problema e você saber qual é a melhor situação, qual é o melhor momento de você poder dar início a um projeto,
tá certo? Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês, as 18 dicas de como você manter um ótimo controle financeiro empresarial. Espero que tenha ajudado, compartilhem, tá certo? Esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível aqui no IGTV, podem mandar para os empresários, para o pessoal que trabalha no setor, compartilhem, comentem, podem mandar dúvidas, e é isso. Espero ter ajudado e até semana que vem ao nosso novo conteúdo, tá bom? Forte abraço e obrigado a todos que permaneceram. Tchau, tchau, gente.